Salve, salve Universo Narrado! Hoje a gente vai conversar sobre qual que é a diferença do comportamento da pressão em líquidos e a pressão em gases quando a gente muda a altura. Por que se comportam diferentes e quais diferenças são essas entre calcular a pressão atmosférica, pressão de um gás do ar atmosférico e a pressão numa coluna de líquido? Essa é a nossa conversa de hoje. Cara, vamos lá, vamos entender o que governa esse fenômeno, e essa é uma pergunta extremamente interessante, feita pelo João Henrique lá na plataforma do Lições de Física. Ele me perguntou isso, se a pressão era linear ou exponencial, e se o mesmo acontece com a pressão da água. Ele perguntou isso numa aula sobre pressão atmosférica, e a gente vai fazer esse contraste para tentar responder da melhor forma possível. Demorou, João? Se liga só, cara, vamos lá. A pressão em líquidos, cara, ela é conhecida, né, dada por essa expressão, conhecida como lei de Stevens, beleza? Em que a gente consegue calcular quanto que é a pressão de uma coluna de líquido qualquer. Lei de Stevens, beleza? Tá aqui. Pressão é igual a ρGH, tá bom? Rho é a densidade do líquido, G é a gravidade e H é a altura da coluna de líquido, beleza? Então, basicamente, qual que é o princípio? Qual que é o raciocínio por trás disso? Vamos tentar enxergar aqui. Se você pega esse menino aqui, existe uma certa altura de coluna de líquido em cima da cabeça dele. Vou chamar de H1. Se eu pegar aquele menino ali do fundo, a altura de coluna de líquido em cima da cabeça dele é maior. Por que a pressão vai ficando maior quanto maior é essa profundidade? Pelo seguinte fato, se você for parar a pensar, é como se esse menino tivesse que sustentar o peso dessa quantidade de água inteira aqui. Já esse outro menino que está aqui, mais no fundo, é como se ele tivesse que sustentar o peso dessa quantidade de água inteira em cima da cabeça dele. Então, naturalmente, esse menino ele vai ter que suportar uma pressão maior sendo exercida na sua cabeça, maior do que a desse cara. Lembrando que a pressão não é uma grandeza vetorial, estou desenhando com setas maiores aqui, só para deixar mais visual a coisa. Então o fato é, aquela equação me diz que à medida que a altura aumenta, que a profundidade vai ficando maior, a pressão vai aumentando. E vai aumentando como? Linearmente. Aquilo ali é como se fosse a equação de uma reta. É como se fosse um y igual a, você quer um a vezes x. Beleza? Y igual a x mais b, isso é linear, não varia com o quadrado da altura, que podia ser assim, a pressão varia com h ao quadrado, então seria uma parábola. Não, varia linear. Se você aumenta a profundidade, né, a coluna de líquido em cima da sua cabeça, a pressão cresce linearmente. Então essa que seria a cara do gráfico. Claro que ele está meio invertido, né, como se eu estivesse escrevendo, a altura está meio que para baixo aqui, só para ficar compatível e visual com o que a gente está mostrando, porque aqui a altura ela está aumentando de fato, né, para baixo. Então eu estou te mostrando aqui que quanto mais fundo você está, seria tipo o caso desse menino aqui, ó, quanto mais fundo você está, maior é a pressão, né? A pressão cresce para a direita. Ah, tá. Só para ficar meio visual. Mas no fundo a gente não costuma desenhar gráficos dessa forma, né? O eixo vertical crescendo para baixo é um negócio um pouco estranho, né? O gráfico que a gente normalmente costuma desenhar é esse. É a pressão no eixo vertical, essa sim no eixo vertical, em função da altura. Como que seria a cara desse gráfico? Seria isso aqui. À medida que a altura cresce, beleza? Para maior profundidade, a pressão aumenta. Ah, tá. Então, quanto maior é o H, maior é o P. No fundo, aquele gráficozinho ali de baixo está dizendo exatamente isso, né? Que, ó, quanto maior é o H, maior é o P. Isso tá, tipo, rotacionado e tal, desenhado de um jeito talvez é menos usual, mas é só para ficar compatível com o desenho que tá rolando aqui. Perfeito. Essa é a pressão em líquidos. Ela é governada por essa equação. Qual que é o problema para quando você vai falar da pressão de um gás? O problema é que quando você vai mudando muito a altitude, a densidade do gás muda. E é isso que faz mudar a equação. Então se liga só, vamos falar aqui então de pressão atmosférica. A pressão é governada por essa equação aqui, ó, lei ou equação de Rayleigh, beleza? Basicamente, ela é aquela mesma equação de Stevens, mas quando você considera o fato de que a densidade pode mudar, você obtém que a pressão ela é igual a pressão numa certa altura. Se você quiser, eu vou até escrever para ficar mais explícito. Essa equação aqui você não precisa saber não, estou botando só de curiosidade, só para ficar mais completa a nossa discussão. Então aqui, ó, a pressão em função da altura, ela é dada por isso aqui. Então é importante você reconhecer que a variável nossa aqui, ela é quem? A variável é a altura, beleza? O resto são parâmetros fixos. Então a pressão numa certa altitude, ela é a pressão no nível do mar
vezes E elevado a menos lambda-h. É um número, uma constante, é a base da sua função exponencial, e lambda é um certo parâmetro que tem a ver com as propriedades do ar em questão. Então, como é que é a cara dessa equação? E vamos visualizar aqui também dentro do contexto. O que está acontecendo? Essa equação me diz que quando a altitude aumenta, a pressão decai exponencialmente. Isso aqui representa um decaimento exponencial com h. Por que isso acontece? É o que a gente vai tentar entender a partir desse desenho aqui. Quando você começa a subir e elevar muito a altitude, por exemplo, vamos pensar nesse menino aqui, ó. Primeiro, olha o tanto de ar que ele tem que sustentar em cima da cabeça dele. É muito mais do que esse outro menininho, concordam? Isso. Esse outro menino aqui, ó, tem que sustentar uma coluna de ar muito menor em cima da cabeça dele. Perfeito. Agora, um outro fator importante. Esse cara que está mais embaixo, o ar aqui, ele fica muito mais concentrado, ele é muito mais denso. À medida que a altitude vai aumentando, o ar vai ficando menos concentrado, menos denso. Então são esses dois fatores que a gente tem que levar em consideração. Não é só o fato de que quanto mais baixo eu tô, maior é a altitude, a coluna de ar que eu tenho que sustentar na minha cabeça. Na verdade também, maior é a concentração do ar aqui em cima. Ah, tá. Então, esse menino aqui acaba tendo que suportar uma pressão atmosférica bem maior do que aquele outro. Por quê? Pelo simples fato de que tem menos ar em cima da cabeça dele, não é só porque a coluna é menor, não. É pelo fato de que ele está numa região em que o ar também é mais denso, mais concentrado. Então a pressão ela acaba decaindo, ela não decai linearmente, porque além da coluna de ar diminuir em cima da cabeça do camarada, a densidade do ar também diminui, ele fica mais rarefeito, ele fica menos denso, e esses dois fatores são os responsáveis por levarem a um decaimento exponencial e não linear. Então se a gente for enxergar aqui, ó, no nosso gráfico, tá aqui, um gráfico da altura, que está sendo representado aqui, né? E a pressão. Seria a altura em função da pressão, né? Um negócio meio maluco. Normalmente a gente lê pressão em função da altura, mas de novo, só para ficar bem compatível aqui então. O que está acontecendo? O que você está percebendo? Que quanto menor é a altura, ou seja, próximo do nível desse camarada, maior é a pressão. Isso. Então se a gente fosse pegar mais ou menos no nível desse camarada, ele está mais ou menos aqui, ó. Ele suporta essa pressão. Se a gente for pegar no nível daquele outro camarada aqui, ó, ele está mais ou menos ali. A pressão que ele suportaria, tá aqui, seria menor. Então o decaimento ele é exponencial quando a gente fala de pressão atmosférica. Então tem essa diferença do decaimento para uma pressão em líquido para a pressão atmosférica, beleza? De novo, se a gente fosse representar aqui num gráficozinho de pressão por altura, que é o mais comum, né, de pressão por altura, seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Um decaimento exponencial. Quanto maior é a nossa altura, quanto mais elevado eu estou, menor é a pressão. Então a pressão começa aqui, ó, alta para uma altitude pequena. Se você subiu muito, elevou muito a altitude, tá aqui, ó, a altitude aumentou, a pressão fez o quê? Diminuiu, beleza? O ar ficou mais rarefeito. Então é interessante você conseguir comparar esses dois gráficos. E agora, tirando uma visão do todo, né? Esses dois gráficos são interessantes da gente comparar. Então quando você vai mergulhando e aumentando sua profundidade num líquido, a pressão aumenta linearmente. Já que quando você vai aumentando sua altitude, beleza? A pressão atmosférica decai exponencialmente, que é a comparação exatamente entre esses dois gráficos, a lei de Stevens e a lei ou a equação de Rayleigh. Como eu disse, essa equação de Rayleigh você não precisa saber do decaimento exponencial e tal, estou colocando de curiosidade só para explicar e deixar bem claro. Tá respondida então, João, a diferença entre pressão em líquidos e pressão atmosférica é diferente. Uma é linear, a outra é exponencial, porque uma leva em consideração o fator de que a coluna de líquido vai ficando maior ou menor. Na outra, além da coluna ficar maior ou menor quando você muda a altura, a densidade do ar vai mudar. E é isso que leva a um decaimento exponencial. Esse é mais um vídeo daquele quadro em que a gente responde as melhores perguntas dos alunos do Universo Narrado na nossa plataforma. Se curtiu, não deixe de comentar aí embaixo pra gente saber. Valeu e até a próxima.